O último terço da pirâmide já não podia ser alcançado pela rampa principal. Para isso, era usada uma rampa em formato espiral que chegava até seu topo. Através desta rampa espiral, os mais experientes carregadores de pedras e suas equipes levavam os últimos blocos até o topo. Eu e minha equipe fomos encarregados de levar a última pedra que havia sido preparada cuidadosamente pelos mestres. As laterais eram perfeitamente lisas, mas a parte inferior tinha um encaixe de pedra projetado. Nós rodamos o bloco até que se encaixasse por completo na cavidade existente no bloco abaixo dele. Todos aqueles anos de trabalho pareciam concentrar-se nestes momentos finais. Depois da colocação da última pedra, as rampas foram retiradas e os degraus removidos, formando assim um ângulo perfeito até a base. Cada bloco foi cuidadosamente polido e alisado para formar os 4 triângulos brilhantes de pedra, dando a impressão de não haver nenhuma saída ou abertura, bem diferente das pirâmides que vemos hoje. Elas foram depredadas, suas pedras arrancadas e reutilizadas na construção do Cairo medieval. Mas nós ainda podemos ter uma ideia de como era este efeito pela pirâmide de Quéfren, próxima a de Quéops. A maioria de suas pedras também foi arrancada, mas sua parte mais alta ainda permanece como era. As pedras já escureceram, mas conseguimos imaginar como seria uma pirâmide naquela época. Por volta de 2463 a.C., Quéops mais uma vez saiu de seu palácio e seguiu a mesma trajetória pelo deserto que havia percorrido com seus astrônomos há 17 anos para ver o túmulo que o imortalizaria. À sombra da grande pirâmide, havia 3 outras menores para as rainhas. A oeste da pirâmide, existia um grande caminho de pedras que ligava o templo às margens do Nilo. O corpo de Quéops percorreria este caminho depois de morto. De acordo com o antigo ritual, o caixão provavelmente seria levado primeiro à câmara subterrânea e só depois poderia ser levado à câmara acima. A parte final do ritual seria de conduzir o caixão até a terceira e última câmara. Teriam que atravessar a galeria interna, que era quase um labirinto de pedras. Por fim, o caixão foi trazido até a câmara superior, a Câmara Real, e abaixo do grande teto de granito de Nat foi depositado o sarcófago. A grande pirâmide estava pronta para atingir o objetivo para que foi construída.
O rei finalmente tinha partido rumo aos indestrutíveis. Esta era a razão de se localizar aquele ponto escuro, fixo em todos aqueles anos. Como nunca havia se movido, os egípcios o reverenciavam como eterno, o próprio céu. Eles também veneravam as estrelas que o circundavam. Hoje, estas estrelas são conhecidas como constelação de Órion, ou popularmente como Três Marias, mas os egípcios, intimidados por sua regularidade, as chamavam de indestrutíveis. Acreditavam não só terem encontrado o paraíso, mas também o caminho até lá. E a prova desta fantástica ambição está dentro da própria pirâmide. Na parede do lado norte da Câmara do Rei, foi feito um duto para ventilação, um estreito canal que atravessa a parte maciça da pirâmide até o lado de fora, funcionando como um telescópio, onde poderia ser visto, em uma parte da noite, a constelação de Órion, as indestrutíveis. Os construtores de Quéops acreditavam ter construído uma máquina da ressurreição que garantia a eternidade a todos, e não somente ao rei. Agora, a bênção de Remi-Uno mostrava-se verdadeira. O rei ressuscitaria, e também todos aqueles que houvessem, de alguma forma, colaborado com a construção da pirâmide. Faríamos parte do seu eterno reinado. Em nome do rei, estava claro agora. Por meio de nós, ele se tornou indestrutível. E nos tornaríamos indestrutíveis através dele. O rei se foi, mas ainda está entre nós. E estaremos sempre com ele. Certo como as águas do Nilo fluindo, o ciclo da vida continua. E nada, e ninguém, nunca desaparecerá. Durante 4.500 anos de existência, a grande pirâmide de Quéops tem sido depredada e suas pedras retiradas. Mas ela ainda resiste, justificando de alguma forma a fé dos homens que a construíram. É o mais perto que se pode chegar da eternidade aqui na Terra. É um testemunho de tudo o que homens podem alcançar e também das questões que os angustiam. O que acontece quando morremos? E o que isso deve representar enquanto estivermos vivos? Estas são as perguntas mais importantes. E foi para tentar respondê-las que os egípcios construíram o maior de todos os monumentos.